Bem, meus irmãos, vamos continuar nossa série de mensagens baseada no livro de Juízes. Eu queria então convidar você a abrir no capítulo 8 de Juízes, para nós darmos prosseguimento nessa noite. Juízes capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Juízes, capítulo 8, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Juízes 8, a partir do verso 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei, dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam a capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 siclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal, e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice. Foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra, aos abizerritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel, após os Balaíns, e puseram Baal-Perite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livraram do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós queremos nesta noite pedir que o Senhor nos ajude a entender o quão confuso é o nosso coração humano, esse coração que é pecaminoso, esse coração que está distante de Ti e que precisa constantemente Te buscar. Queremos compreender, ó Deus, a nossa necessidade de estar firme em nossas convicções. Pedimos por Tua graça e misericórdia que nos ajude, através dessa palavra, a termos esse entendimento, em nome de Jesus. Amém. Os versículos anteriores do capítulo 8 são as vitórias de Gideão sobre vários povos. Então, você vai ver também Gideão se vingando de alguns povos que não ajudaram ao exército dele no momento certo, e Gideão destruindo esses povos. Mas o que nos interessa nessa noite é o versículo 22 em diante, que eu gostaria que você fosse acompanhando aí, por favor. Diz então o seguinte: os israelitas disseram a Gideão, depois que Gideão tinha vencido todas as batalhas, o povo chegou para Gideão e disse o seguinte: reine sobre nós, seja nosso rei, você, seu filho, seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian, ou seja, das mãos dos midianitas. Vocês estão lembrados, né, da última quarta-feira, que eram os midianitas, aqueles que atacavam o povo, aqueles que levavam tudo, né? E Gideão foi quem os venceu. Então o povo disse: seja nosso rei, reine sobre nós. Mas aí Gideão diz o seguinte: não reinarei sobre vocês. Respondeu-lhe Gideão: nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. Amém? Muito digna a atitude de Gideão. Dá toda a glória devida
ao Senhor. Reconhecer que tudo veio do Senhor e que naturalmente então toda a glória devia ser dada ao Senhor. Então ele está dizendo: eu não posso ser rei de vocês porque quem comandou tudo isso foi o Senhor. No entanto, a gente está lembrado de quem é Gideão, né? Vocês prestaram atenção no inconstante coração de Gideão? Na última mensagem, né? O quanto ele, de uma hora para outra ele estava firme, de outra hora ele estava fraco, e Deus ia respeitando, né, esse inconstante coração, muito parecido com os nossos corações também. Então Gideão, sendo quem é, e muito parecido com muitos de nós, teve dificuldade de permanecer sem nenhuma glória aparente. Então ele teve uma ideia. E diz então os versos seguintes, o verso 24 ao 27. Prosseguiu: só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Porque quando se ganhava as batalhas, se pegava tudo que era ouro e prata, né? Trazia. Então o povo tinha pegado muito despojo de tudo aquilo que Midian tinha e Gideão tinha conquistado. Então aqueles despojos todos ficavam com o povo. E dentre esses despojos, os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Então ele disse: eu peço que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. E eles responderam: de boa vontade os daremos a você. Então eles estenderam a capa, né, uma capa grande no chão, e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado dos seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg. É muita coisa, né? Sem contar, ele está falando só dos brincos, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura, que eram folheadas a ouro, que os reis de Midian usavam, os colares que estavam no pescoço dos camelos. Os camelos de Midian usavam colares de ouro. Você vê a riqueza que esse povo tinha, de tanto roubar outros povos, né? Então Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, uma estola sacerdotal. A estola, não sei se você já viu, é aquele pano que fica aqui no sacerdote, colocado ao redor do pescoço do sacerdote, vai daqui até embaixo. Gideão fez uma completamente de ouro. Todo Israel, ele pegou esse manto, né, sacerdotal, esse todo feito de ouro, e levou para a cidade dele, para Ofra. Ora, o que ele queria? Que aquilo fosse um memorial. Toda vez que as pessoas olhassem para aquilo, lembrassem de quê? Sabe o que é aquilo ali? Foi quando Gideão venceu todos os povos inimigos do povo de Deus, e aí ele fez aquela estola ali, ó, para a gente sempre lembrar quem foi que ganhou? Gideão. Diz o texto então: todo Israel prostituiu-se, porque idolatria na Bíblia é prostituição. Todo Israel prostituiu-se, fazendo daquele objeto de adoração. E veio a ser uma armadilha para a família de Gideão. Armadilha em que sentido, né? No sentido que levou a família dele ao pecado. Por quê? Porque a família dele acabou se tornando objeto de idolatria do povo. Então a estola sacerdotal era uma ideia de Gideão de manter o memorial sobre a sua vitória, mas acabou levando o povo ao pecado e à idolatria. Prossegue então no verso 28. Assim Midian foi subjugado pelos israelitas, não tornou a erguer a cabeça. Os midianitas nunca mais ergueram a cabeça, nunca mais venceram batalha nenhuma. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz por 40 anos. Gideão conseguiu que ficasse tudo em paz por 40 anos. Jerubaal, quem é? Gideão, é o apelido de Gideão, tá? Jerubaal, filho de Joás, retirou-se, foi para casa, onde ficou morando, teve 70 filhos. Nunca mais reclamem dos meus 4, porque o homem aqui teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada, foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra dos Abizerritas. Gideão cometeu o pecado da poligamia. A Bíblia nunca diz que Deus aceitou que o homem tivesse mais de uma mulher. Sempre foi pecado.
Assim como o divórcio também sempre foi pecado, e Deus permitia por causa do coração duro dos homens. Assim também a poligamia era permitida por causa do coração duro dos homens. O que significa isso? Os homens casavam com uma mulher, traziam outra mulher, e Deus permitia por quê? Porque essas mulheres todas seriam abandonadas se Deus dissesse: você não deve fazer isso. Já estava dito, e só tinham que obedecer. Como não obedeciam, o Senhor relevava para que essas mulheres não fossem abandonadas. Então Gideão cometeu o pecado, e o seu descontrole sexual era tão grande, ou seja, o pecado sempre cresce, sempre vai fazer você fazer outras coisas mais. O homem tem 70 mulheres e ainda tem um amante. Essa concubina é a amante dele, e dessa amante nasce um a mais, 71, que é Abimeleque, filho da prostituição de Gideão. Que mais tarde este Abimeleque, no capítulo 9, você pode ler em casa, do verso 1 ao 6, vai matar seus 70 irmãos. Ele vai matar os 70 irmãos porque ele quer ser rei na sua cidade. E como as pessoas respeitavam muito a família de Gideão, e a família de Gideão comandava a cidade, ele então teve essa infeliz e macabra ideia de assassinar os 70 irmãos para assumir o controle daquela cidade. Ele fica no controle da cidade por pouco tempo, os irmãos podem ler no capítulo 9, e no final ele é assassinado numa batalha, para total desgraça dele, por uma mulher. Ele está tentando entrar numa cidade, uma mulher pega uma pedra enorme, olha para baixo e acerta na cabeça dele. Está lá no capítulo 9, Abimeleque morre aí. E aí acaba a família de Gideão. Então nós vamos ver algumas lições importantes sobre isso tudo, sobre o final da jornada de Gideão, para as nossas vidas, para os nossos corações, como o nosso tema diz hoje, nosso enganoso coração. Nós vamos ver algumas coisas importantes aqui desses últimos momentos da vida de Gideão. Algumas lições que têm algo a nos acrescentar. A primeira delas é: nós podemos ter uma convicção de fé, mas sermos traídos por nossos sentimentos mais ocultos. A gente pode dizer que acredita numa coisa, mas a gente tem alguns sentimentos lá dentro de nós, ocultos, que a qualquer momento se revelam e passam por cima daquilo que a gente dizia acreditar. Ora, Gideão quis dar a glória devida a Deus. Por quê? Porque Gideão era uma pessoa que tinha uma convicção de fé. Ele sabia que tudo aquilo tinha acontecido pelo poder de Deus. Não sabia, irmãos? Mas, olha aqui, o que está oculto dentro dele. Ele sentiu um desejo de receber algo que também lhe garantisse certa importância. Perceberam? A convicção de fé dele disse: quem fez tudo foi Deus. Mas o que está no coração dele diz: mas eu queria um pouquinho dessa glória. E querendo um pouquinho dessa glória, o que ele fez? Vou fazer uma estola sacerdotal para que eu seja lembrado e nunca mais esquecido. Note, mais uma vez eu digo, que Gideão sabia que Deus é que tinha feito tudo. Mas o problema era que ele teve dentro dele um sentimento de merecimento. Muitos de nós corremos o mesmo risco na nossa caminhada cristã. Alguns de nós afirmamos a nossa convicção de fé. Qual é? Jesus fez tudo. Jesus pagou o preço. A gente canta isso, a gente lê texto sobre isso, a gente cita isso nas nossas conversas entre crentes ou para não crentes. Nós temos uma convicção de fé. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Ele morreu para nos dar a vida, e sem Ele nós não teríamos condições nenhuma de sermos salvos. Essa é a nossa condição de fé. Mas alguns de nós, no oculto dos seus corações, querem um pouco de reconhecimento por sua salvação. Querem dizer que são merecedores de serem salvos. Eu lembro uma vez recebendo uma moça na sala de membresia, e na primeira aula eu sempre pergunto às pessoas de onde elas vieram, como Jesus chegou ao coração delas, e a moça disse o seguinte na ocasião: olha, pastor, eu sempre fui uma pessoa muito boa, eu nunca fiz nada de errado, nunca fiz nada de mal, eu sempre fui uma pessoa que tive Deus, e só faltava para mim congregar numa igreja. Eu digo: a irmã descobriu que tinha Deus desde quando? Desde pequenininha. Então a irmã não é pecadora? Ela: não, assim como os outros não.
Não, não estamos falando como os outros, estamos falando da irmã. A irmã não é pecadora. Não, não como os outros, não estamos falando como os outros. Estamos falando de você e Deus. Ou seja, estamos comparando você com Jesus Cristo. Entre você e Jesus não há pecado para você? Você é igualzinho a Ele? A irmã se desarmou, mas não ficou entre nós, porque aqui não tem mérito. E foi atrás de um lugar onde desse méritos à sua pseudo-perfeição. Quem busca mérito em si mesmo para a sua salvação, está desmerecendo o que Jesus fez. Então não precisa Jesus ter feito nada, porque eu mesmo me garantia. Se o Senhor quer que eu seja perfeito, eu me garanto. Você não precisa fazer nada por mim, não. Isso deixa a pessoa totalmente diante de Deus, e as suas justificativas vão ter que ser plausíveis. Ou seja, aquilo que Jesus fez de perfeito, você também terá que ser. Lembrando que Jesus não pecou nem em ato, nem em pensamento. E Jesus diz para nós que quando nós pensamos, já pecamos. Ele disse, está escrito, não matarás. Eu digo que quando você deseja que alguém não exista, você já o matou. Nós estamos perdidos, irmãos. Dependendo de nós estamos perdidos. Nós não temos como ser salvos por nós mesmos. Não temos. E infelizmente, muitos veem a salvação como uma transformação moral. Transformação moral não é salvação. Parar de beber, você para no AA. Parar de fumar, você pode fazer um tratamento. Parar de dizer palavrão é só você ser mais educado. Parar de se prostituir, se apaixone por alguém de verdade. E por aí vai. Há tratamentos que fazem com que o seu comportamento moral seja consertado. No entanto, a Bíblia diz que quem não crê está condenado. Quem não crê em quê? Quem não crê que Jesus é o seu Salvador, porque você não tem salvação por si só. E não tem nada a ver com questão moral, a nossa natureza é corrompida. Você pode fazer com que os seus pecados sejam cobertos pela sua moralidade. Há pessoas que diante dos outros são perfeitas, mas você não sabe o que está na mente dela, o que ela pensa, e quais as motivações que ela tem quando faz determinadas coisas. Deus sabe. O que a Bíblia diz? Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe o meu assentar e o meu levantar, e antes que saia uma palavra de minha boca, o Senhor já sabe o que eu iria dizer. Digo de novo, estamos perdidos. Então, a moralidade pode encobrir seus pecados, mas não fazer que eles deixem de existir. Você pode ser uma pessoa muito boa aos olhos dos outros, mas Deus sabe o que está aí no seu coração. É por isso que a santidade a palavra teológica e bíblica para isso é imputada, colocada sobre nós. Aqui somos nós pecadores. O Senhor Jesus vem e nos cobre com sua santidade, de forma que o Deus Todo-Poderoso nos vê e essa santidade nos resguarda. Quando nós falhamos, o Senhor Jesus diz, eu paguei o preço por essa pessoa. Eu paguei o preço pelos erros dela. Eu paguei o preço pelos pecados dela. Eu paguei o preço para que ela estivesse onde ela esteja. Amém? Então o apóstolo Paulo vai nos advertir de que sem amor nós não seríamos nada. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que conversão não significa aquilo, preste bastante atenção nisso, aquilo que eu deixo ou não deixo de fazer, significa aquilo que eu amo e o que eu odeio. Eu amo ao Senhor e a sua vontade, e eu odeio o pecado e o que eu era. Isso é conversão. Não tem a ver com o que eu faço ou deixo de fazer, tem a ver com o que eu passei a amar e passei a odiar. Particularmente falando, eu odeio quando me encontro com meus amigos e eles querem relembrar do passado, porque eu odeio aquilo que eu era. Não tenho o mínimo prazer de lembranças nenhuma. Isso é conversão. Mas eu amo a vida em Cristo. Eu amo quando consigo fazer a vontade dEle, eu amo quando consigo obedecê-lo, eu amo quando consigo estar em comunhão com Ele, eu amo quando os seus mandamentos são reais na minha vida. Isso se chama conversão. Então o Senhor deseja que a nossa experiência com Ele nos faça amarmos a beleza dEle, a grandeza dEle, a santidade dEle, o poder dEle, de forma que a gente possa louvá-lo por aquilo que Ele é. Fato é que nós não nos conhecemos o suficiente. A gente sempre acha que é melhor do que aquilo que nós nos conhecemos. Nós não somos melhores, nós somos piores.
do que imaginamos. A sociedade vai dizer para nós que nós somos pessoas boas. A Bíblia vai dizer para nós que não, nós somos maus. E se nós estivéssemos em situação de pecado, nós somos piores ainda. Por isso é que nós precisamos de salvação. E foi aí que Gideão se deixou perder, porque ele quis trazer um pouco de glória para si, ele quis dizer que ele era um pouco importante, ele quis dizer que ele tinha um pouco de valor. Meus irmãos, entendam, o valor que nós temos é termos sido criados por Deus. Esse é o único valor que nós temos, ter sido criado à imagem e semelhança dele. O mais, nenhum tipo de mérito há em nós. A segunda coisa, nós vemos aqui que uma atitude de vanglória pode levar outros ao pecado, embora o desejo inicial não tenha sido levar ninguém ao pecado, né? Tenha sido só pensar um pouco em si e dizer, olha, eu quero uma coisa que lembre o que eu fiz. Mas Gideão, indiretamente, fez o povo idolatrar uma estola de ouro. E talvez os irmãos pensem assim, poxa pastor, mas o povo tinha uma tendência natural para se afastar de Deus. Eles viviam se afastando de Deus, eles viviam pecando, eles viviam idolatrando tudo. Sim, mas a colaboração de Gideão aqui nessa situação foi fundamental. Sabe, é como se você facilitasse ao pecador pecar. É uma coisa que Paulo diz para nós, por exemplo, nós não podemos escandalizar os nossos irmãos. Nós não podemos facilitar o pecado na vida dos nossos irmãos por causa do nosso comportamento. Não podemos levar o irmão ao pecado. Há coisas que convém, mas que para outro irmão não convém. E para que nós não levemos ao pecado, nós não vamos fazer isso por causa dele. Absolutamente por causa dele. E muitas vezes as pessoas que nos cercam, elas estão se espelhando em nosso comportamento como cristão. Então, quando a gente se vangloria em determinadas situações, a gente pode levar essas pessoas ao pecado de nos idolatrar. Achar que nós somos a principal referência de fé que elas têm. Isso é um perigo muito grande, meus irmãos. As pessoas acharem que nós somos a principal referência de fé que elas têm. A principal referência de fé é Jesus Cristo. Não nós somos pecadores. E hoje em dia, nessa cultura do espetáculo, né, está ficando comum exibir comportamentos ditos cristãos, né, nas redes sociais. Pessoas divulgam assistência solidária, vai ajudar alguém, tira uma selfie para postar no Facebook, que está fazendo, ajudando alguém. Vai fazer evangelismo, tira foto. Vai fazer oração, filma a oração, grava a oração. Então, parece que a gente esqueceu o que Jesus nos ensinou. O que ele disse? Ele disse que nós devemos fazer em secreto para que o Pai que vê em secreto nos recompense. Não foi isso? Então nós precisamos fazer com que as pessoas que nos cercam glorifiquem ao Pai que está nos céus pelo que nós estamos fazendo. Mas as pessoas esqueçam de nós. E o nosso ego não vai deixar isso, viu? Nosso ego quer uma estola sacerdotal. Nosso ego quer uma coisa que a gente seja lembrado. Muitos cristãos dizem, eu fiz isso e fulano nem para agradecer. Fiz isso para o Beltrano e ele nem para dizer obrigado. Mas você não devia ter feito por obrigado. Você deveria ter feito porque ama ao Senhor, porque quer fazer a vontade dEle. E uma das vontades dEle é que você o imite, fazendo o sol nascer sobre justos e injustos. Sobre quem vai dizer obrigado e sobre quem não vai dizer obrigado. Tipo Jesus, quando curou os 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Não pense que os outros 9 voltaram a ter lepra. Continuaram curados. Porque esse não era o objetivo de Jesus. Os irmãos entendem isso? Então, nós precisamos fazer com que as pessoas olhem para Cristo através de nossas vidas e não para nós. Nós não podemos fazer com que as pessoas percam Deus de vista e se fixem em nós, porque nós não temos como ser constantemente perfeitos e nós iremos frustrar a fé dessas pessoas. Nós vamos decepcionar essas pessoas. Se você trouxer para si essa ideia de que você é o representante principal da fé cristã, você vai decepcionar os outros. Nós somos gente. A gente peca, a gente se zanga. A gente está sujeito a coisas que não são totalmente perfeitas o dia todo. Terceira coisa, Gideão parece não ter se aprofundado, em conhecer mais de Deus. Ele teve aquele encontro maravilhoso com Deus, né? Onde ele fez vários testes com Deus. Os irmãos lembram disso? É o Senhor mesmo e tal. E o Senhor foi respondendo, né? Foi um encontro maravilhoso com Deus. Mas me parece que ele não se aprofundou nisso. Ficou só naquilo e acabou. Por quê? Porque diz que
pecado da poligamia não o incomodou. 70 mulheres e um amante, e parece que não houve incômodo nenhum. Gideão ficou apenas com a sua primeira experiência com Deus e não prosseguiu em conhecer Deus. É preciso que a gente entenda que Deus nos chama para caminhar com Ele. E nessa caminhada a gente vai descobrindo dia após dia mais da santidade de Deus e mais da nossa pecaminosidade e da nossa necessidade de transformação. Vocês conseguem ver a transformação de vocês só por frequentarem o culto de quarta-feira? Vocês conseguem perceber isso? Que se vocês frequentassem só o de domingo, não seria tão bom quanto frequentar quarta e domingo? Ou não consegue perceber? Pois é, isso significa o quê? Essa caminhada mais próxima, que vai fazendo com que cada vez que você tem proximidade com o ensino da palavra, a palavra lhe incomode e lhe induza a ser transformado. Entenda, há muitos que conhecem os mandamentos do Senhor, mas isso não é o bastante. É preciso crescer no relacionamento com Ele, de maneira que aqueles mandamentos não sejam só uma informação, mas a gente tem aqueles mandamentos como regra de vida. Faltou essa aproximação de Gideão a vida toda com o Senhor Deus. Há muitos crentes que simplesmente abriram mão de se aprofundar do relacionamento com o Senhor. São crentes que tiveram o primeiro encontro com o Senhor, mas ficaram nisso. E aí, essas pessoas têm um encontro assim, como é que eu posso dizer, supérfluo. Um encontro basicamente religioso. Acostumaram com a religiosidade. Via o culto, ouve a palavra, canta alguns cantos, volta para casa, nada muda. Por quê? Não andam com Deus. Lembra da mensagem de domingo que eu falei que os cristãos, eles não têm um tempo, os cristãos são o tempo. Nós caminhamos com Deus por aí. O Senhor deseja ser nosso amigo íntimo. Sabe o que Jesus disse em João 17, 21? A oração de Jesus por nós foi a seguinte: para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Amém? Olha a ideia de Deus para nós, é que nós andemos tão próximos a Ele, que o mundo, quando olhe para nós, creia que existe um Deus, porque se manifesta em nossa vida. Então Gideão manteve um relacionamento com o Senhor muito distante, e assim o pecado não lhe incomodou. Quando o pecado começar a não lhe incomodar, saiba que você está distante de Deus. O que faz o pecado ficar natural na sua vida, o que faz o pecado ficar uma coisa banalizada, o que faz você não se sentir incomodado, é porque você está longe de Deus. Nós precisamos nos aproximar do Senhor de maneira que Ele nos dê a dimensão exata do que o pecado faz em nossas vidas. É só assim que a gente pode ter a consciência de não nos afastarmos dele. E quarto e último, as consequências de um pecado podem atingir muitos ao nosso redor. E isso independente do tempo que o pecado foi cometido. Um dos frutos do pecado de Gideão, além da poligamia, foi ter um filho com um amante. Esse filho foi Abimeleque, um homem cruel e sanguinário. Como eu falei para vocês, matou os 70 irmãos num dia só. A desobediência de Gideão foi a ruína da sua família. E isso depois dele morto, viu? Veja que coisa horrível. O pecado, a gente pode cometer um pecado e a gente ir embora desse mundo e as consequências desse pecado ficarem por aqui. Nossos pecados, irmão, podem ser perdoados, vão ser perdoados se Deus tiver misericórdia, se nós realmente estivermos arrependidos, mas algumas consequências não serão evitadas, porque o rastro de alguns pecados não pode ser apagado. Então é preciso que a gente lembre disso. Um momento inconsequente pode custar uma vida toda. Nós gastamos 5 segundos para dizer sim, ou menos do que isso. E esses sim pode custar 5 anos, 10 anos, 15 anos, ou até toda a história de alguém. O Senhor deseja a nossa obediência irrestrita para que nenhum mal cometido
possa manchar a nossa história. O Senhor Jesus nos disse que a gente devia viver em constante vigilância e oração. É preciso, meus irmãos, manter o nosso coração meditando dia e noite no mandamento do Senhor. Não é isso que a Bíblia diz que é sabedoria? O coração dia e noite meditando na palavra de Deus, para que as nossas decisões não nos tragam coisas que arruinem nossas histórias, ou a história daqueles que nos cercam. Para finalizar, algumas coisas para você colocar em prática na sua vida. Primeira, a melhor forma de conhecer o que está em nosso coração é se perguntando constantemente quais são as nossas reais motivações naquilo que estamos planejando fazer. Se Gideão tivesse pensado assim, peraí, para que eu quero essa estola sacerdotal? Para lembrar de mim. Mas será que eu preciso disso? Será que Deus não fará com que minha história fique marcada? Será que o povo sempre não vai lembrar disso? Será que isso não vai ficar registrado de alguma maneira? Ou será que eu preciso mesmo ser lembrado? Examine suas motivações. Por que você quer tal coisa? Por que você está planejando tal coisa? Sempre pergunte-se, mas pergunte-se sempre questionando a vontade de Deus e a sua vontade. Em segundo lugar, nós precisamos reconhecer que tudo o que somos e fazemos é obra do Senhor. Não há mérito no machado afiado se esse machado não for usado por um braço forte. E mais, é Deus quem afia e usa o machado. Não esqueça disso. Em terceiro lugar, só seremos sensíveis ao pecado na medida em que estivermos em comunhão com o Senhor. À medida que você estiver próximo de Deus, sua vida de oração, vida de leitura e meditação na palavra, cultuando ao Senhor, à medida que você está perto de Deus, é à medida que você é sensível ao pecado. E à medida que você está longe dele, é à medida que você fica completamente disperso e o pecado já não lhe incomoda mais. Foi assim com Gideão. E por último, como ainda estamos sujeitos ao pecado, nós precisamos levar sempre em consideração que as nossas ações longe de Deus sempre terão consequências. Pense sempre nisso. Meus pecados sempre terão consequências. Algumas consequências menores, outras consequências maiores. Então é necessário que nós prezemos pela santidade, desde as menores coisas até as maiores. Não invente mentirinha, porque um dia você vai contar uma grande mentira. Entenderam? Não flerte com aquela jovem ou com aquele jovem casado, porque em breve você está só flertando, você está só trocando olhares, mas em breve você pode estar na cama com ele ou com ela. Entenda, as coisas sempre começam pequenas até chegarem às maiores. E a palavra de Deus então diz que nós devemos nos precaver em obediência, desde as mínimas coisas até as maiores. É assim que o Senhor nos guarda de todo mal. Amém? É assim que Deus nos guarda desse nosso coração enganoso. Não confie no seu coração, ele é enganoso. Vamos orar? Fala com o Senhor sobre o que você ouviu nesta noite. Eu vou orar e depois você fala com o Senhor sobre o que você ouviu antes de ir para casa. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado por tua palavra. Que o amor de Deus e a comunhão do teu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.